Olá, que bom estarmos aqui no primeiro domingo do ano para invocar o nome do Senhor. Você é o nosso convidado, vem estar conosco. Ao entrar, lembre sempre, nós gostamos de falar isso, dá aquele like, curte o canal Quadrangular Penha, para que você possa estar conosco unidos. Nós pedimos, fortaleça este canal, curte, dá um joia, né? O dedinho vai lá para cima e vamos aproveitar esse momento que é tão importante para convidar aquelas pessoas que você gostaria que estivesse conosco. Diga que está começando. É um prazer receber cada um deles, compartilhando esse link que você recebeu. Familiares, amigos, vizinhos, aquela pessoa que você quer. Fala para ele, ó, vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir a mensagem hoje no primeiro domingo de 2026 para recebermos esta mensagem, aquilo que o Senhor quer, vamos adorar o nome do Senhor. Então compartilhe o link, diga para essa pessoa também curtir, né, o nosso canal, que é muito importante. Amém? Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Queremos desejar que a paz seja contigo, que esta paz te alcance no seu lar, no seu caminho, aonde você estiver, seja no trabalho. Nós nos cumprimentamos assim na Igreja do Evangelho Quadrangular. Paz seja contigo, ou paz seja convosco, porque Jesus assim fazia. Jesus, estando aqui como homem, ele entrava nas casas onde ele estava, ele dizia, paz seja com você, e nós estamos aqui para isso. Queridos, vamos então orar para colocar este culto diante do Senhor, tudo que vai ser feito aqui, pela mão do nosso Deus. Se você puder fechar os olhos, senão fique com os olhos abertos, mas coloque o teu pensamento no trono do Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigada. Obrigada é o que temos a dizer. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por mais um ano que estamos aqui iniciando e sabemos que vem das tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus e de ti, ó Pai, nós dependemos. Por isso nós queremos agora entregar este culto ao Senhor, adorar ao Senhor, bendizer, invocar o teu nome e receber o recado que o Senhor tem para nós. Abençoa cada um dos nossos queridos que já está conosco, aqueles que vão chegar. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos pela nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, que nos traz esta coisa tão preciosa que encontramos em Jesus. Um Jesus que salva, um Jesus que batiza com o Espírito Santo, um Jesus que cura e um Jesus que breve voltará. Obrigada, Pai. Assim cremos e assim temos vivido e assim aguardamos a volta de Jesus. Por isso entregamos este culto a Ti. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos então louvar ao Senhor, cantar louvor ao nosso Deus é muito bom. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre.
ele. Se o choro, a alegria vem pela manhã, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha nunca. O amor dele não falha nunca. Louve o Senhor, aplauda ele. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como agradecemos a Ele, Ele é muito bom. Queridos, vamos passar alguns avisos para vocês e um aviso tão gostoso, tão importante, que a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil, nós temos o lema de 2026, Avante e sem parar. Aí você está vendo no fundo, esse é o nosso lema para 2026, avante e sem parar. E nós sabemos que o nosso Deus é o que dá o crescimento, é o nosso Deus que faz crescer a obra dele e ele nos chama cada um de nós para sermos aqueles que vão estar transmitindo o Evangelho, que vamos estar levando as pessoas a conhecer o nosso Senhor Jesus. E eu e você venhamos ser, um desses que o Senhor está enviando para levar esse Evangelho avante sem parar. Isso é muito importante. Nós queremos dizer para vocês que, como está tudo, começando, hoje não haverá Santa Ceia. A Santa Ceia vai acontecer no próximo domingo. Em especial, em janeiro, a Ceia do Senhor acontece no segundo domingo do mês, tá bom? Mas continuamos ativos. Quarta-feira, às 20 horas, uma live como essa chega até você. Na quinta-feira, à tarde, às 15 horas, temos Tarde da Bênção e haverá Santa Ceia presencial. Quinta-feira, às 15 horas, Santa Ceia presencial. E às 20 horas, culto de propósito. Você que está fazendo um propósito com o Senhor, venha estar culto presencial às 20 horas. E aí, domingo, 9 horas da manhã, nós temos culto de oração presencial, para que você inicie a sua semana em oração. Muito bom, 9 horas da manhã presencial. E domingo, às 18 horas, é o culto da família, onde acontece, esses cultos também juntos. Após o louvor, o culto Kids, as crianças vão para uma sala e os juniores, que é os Juniec, juniores da Quadrangular, vão para outra sala. E ali eles recebem a palavra de Deus de acordo com aquilo que eles vão estar guardando no coração. A igreja fornece um lanche, é maravilhoso. E nós, de 13 anos para cima, ficamos aqui no templo adorando ao Senhor, e aí haverá Santa Ceia, tá? Então participe de tudo aquilo que a igreja está proporcionando. Nós estamos aí para continuar a obra do Senhor avante sem parar, e o nosso Deus vai realizando esta obra, amém? Então vamos agora continuar, vamos receber a mensagem da palavra do Senhor. Olá, que a paz seja com todos, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos juntos na presença de Deus para engrandecer, para exaltar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado por você dedicar esse tempo para ler comigo e meditar na palavra de Deus. E eu quero ler com vocês lá no Velho Testamento,
no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Se você pode, abra a sua Bíblia, senão vai ser projetado aí na tela. Você que não tem a Bíblia em papel, pode tê-la no celular de graça, Bíblia online. É só baixar o aplicativo no celular. E você que tem a Bíblia em papel, também exercite-a, use. Vamos ler a palavra de Deus? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Essa é uma das histórias empolgantes da Bíblia Sagrada. Nós estamos iniciando mais um ano e eu gostaria que ela fosse para você uma história que te estimulasse. Observe, no mundo que vivemos, as pessoas gostam muito de reproduzir. Todo mundo faz. É comum. Essa é a desculpa para que a pessoa não tenha uma atitude correta diante dos momentos difíceis, dos momentos de adversidade. E esse livro mostra um momento de muita dificuldade na vida de Ruth e de Noemi. Elas tinham o conforto do lar, cada uma delas tinha o seu companheiro. Noemi era a sogra de Ruth. Veja só, Ruth tinha o marido e Noemi tinha o marido e 2 filhos, e Ruth tinha o seu marido. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os 2 filhos. Então ficou ali só a sogra e as noras. Aí você está ouvindo eu contar essa história, pensa assim, isso aí é um conto que alguém inventou. Por favor, isso não é um conto, isso aconteceu. Isso é o registro do que aconteceu com esta família. E ficou então ali a sogra e as 2 noras junto. Até que a sogra, olhando aquela situação, porque na sociedade em que elas viviam, a mulher, por ela mesma, não tinha como se sustentar. Ela precisava ter um amparo, um esteio. E elas não tinham. Então a sogra disse: voltem vocês 2 para suas casas, para a casa dos seus pais, para que lá vocês possam viver e ter um amparo, porque nem a Noemi podia dar isso a elas e nem elas podiam dar isso a Noemi. Foi quando então nós temos aqui uma das frases mais conhecidas. Ruth declara a ela um posicionamento muito diferente da maioria. A outra nora voltou para os seus pais, mas Ruth disse: eu não vou te abandonar. Ruth via em Noemi alguém especial. A amizade e o carinho que tinha por ela é porque com certeza Noemi havia dedicado isso a elas, tanto que deu um bom conselho para que ninguém fosse desamparado e voltasse à casa dos pais. Mas Ruth ali resolveu dizer para ela: se você for sofrer, eu vou sofrer junto com você. Porque a partir de hoje, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Lembrando que Ruth não pertencia ao povo de Noemi, mas ali ela faz uma decisão: eu vou me moldar a você, aos seus costumes, à sua fé. E isso foi tão especial para as 2, porque Noemi dá alguns conselhos a Ruth e diz para ela: então, há uma regra que quem colhe deve deixar cair alguns grãos, algumas espigas e um pouco
da sua colheita, e há uma regra que, se a pessoa inclusive deixar ali um feixe da colheita e não pegar, no outro dia ela não pode voltar para pegar, exatamente que era para abençoar os necessitados, para que aquela sobra abençoasse os que tinham menos, os que menos possuíam. Então, Noemi dá um conselho a Ruth, diz: vá lá, vá semear, vá colher no campo onde foi semeado ali de Boaz e faça de forma correta. E Ruth vai e começa a colher os restos que as pessoas deixavam para trás. A recolher, os restos que as pessoas deixavam para trás. Você está vendo que isso é uma história de superação? É uma história onde falta aquele que é o provedor, que é o sogro, o pai, falta o marido, falta o cunhado. Elas já não tinham, mas ela disse: não vamos ficar parados, não, nós vamos trabalhar, nós vamos nos movimentar. E Ruth falou: eu vou cuidar de você. E conforme ela começa a fazer isso, Boaz olha à distância e fala: quem que é aquela mulher? E a Bíblia fala, irmãos, olha, o bom nome é algo muito especial. Por isso eu quero dizer a você que me ouve, não desça para os lugares sujos. Tenha bom nome, mesmo que ao seu redor ninguém tem. Porque disseram assim a Boaz, ela era uma pessoa especial, era uma pessoa de valor. Então Boaz à distância olhou e disse assim: olha, ninguém mexa com ela. E ele dá uma ordem aos homens e a todos para que ninguém tocasse nem mexesse nela, nem com ela. Ou seja, Boaz começa a ser para Ruth proteção e para Noemi. E também ele dá orientações para que eles deixem cair um pouco mais de coisa pelo caminho, para que ela tenha abundância. E a Bíblia diz que ela recolheu e levou para Noemi e elas tiveram fartura para si. Mas não ficou só assim. Noemi também instrui como Ruth deveria proceder para com Boaz. E Boaz olha para ela e entende que ela era uma mulher de valor e ele poderia então tê-la. Porém, na hierarquia das terras, na hierarquia social que eles tinham, Boaz, antes de possuí-la como esposa, ele diz: olha, tem alguém que é antes de mim na sucessão e eu não posso ter você como esposa, ele tem a prioridade. E a Bíblia fala que ele falou: eu vou resolver isso. E foi até a pessoa e disse para ele, a Bíblia já fala que o fulano, você depois pode ler, são 4 capítulos, é bem curtinho, vale a pena você ler essa história. E ele vai até o fulano e diz: você quer assumir? Ele falou: eu vou assumir. E ele disse: olha, tem mais essa responsabilidade. Ele falou: então eu não quero. E foi ali então que Boaz, diante dos anciões da cidade, o fulano tira sua sandália numa forma de entrega, qualquer um costume da época, e deixa com que Boaz assumisse Noemi como esposa. Aliás, Ruth como esposa. Então, quando Boaz assume Ruth como esposa, Noemi, ela é amparada, porque quando Ruth olha e diz: você é a pessoa que eu vou seguir, agora Noemi tinha também um lugar para estar, porque seria absorvida por Ruth na casa de Boaz. E o que eu estou mostrando para vocês, dentro da leitura bíblica, é que vale a pena ser fiel, vale a pena amar. Ah, pastor, o senhor não sabe quantas desilusões. Eu nem quero citar e desenrolar o assunto sobre desilusões. É certo que você vai encontrar bons exemplos em algum lugar. Se os maus exemplos são em quantidade maior, certamente os bons exemplos serão em quantidade menor. Mas você pode encontrá-los e nós estamos aqui tendo bom exemplo. Ou seja, havia vindo sobre elas a calamidade, o dia mau, as circunstâncias difíceis. Mas Ruth, olhando para Noemi, com quem ela havia aprendido coisas boas, ela diz: eu vou ficar com você e vou aprender com você a respeito dos seus costumes, do seu povo e do seu Deus. E tanto que temos aqui
na Bíblia Sagrada esse livro registrando essa história, para que hoje você, milhares de anos depois, pudesse se sentir inspirado em fazer o que é certo, porque Deus, lá do céu, quando nós olhamos, mas quando nós falamos lá do céu, Ele é presente aqui na terra. Ele vê a atitude e o coração. O Novo Testamento diz que as pessoas vão enganando e sendo enganadas, para que eu e você aprendamos que não devemos fazer isso. Porque as pessoas que enganam, elas se sentem muito espertas, mas elas daqui a um pouco serão enganadas. Jesus nos ensina, no Sermão da Montanha, que nós devemos fazer aos homens aquilo que nós desejamos de bom para nós. Ou seja, a vida, ela deve ser um lugar de se semear coisas boas, mesmo que alguns insistam em não fazê-lo. E se você olhar ao seu redor e lhe faltar bons exemplos, mexa a cabeça um pouco mais, olhe um pouco para o lado, para cima, procure. E hoje você está ouvindo uma história de pessoas de valor. Na linha em que se escreve, ela era uma mulher de valor, a Ruth, foi isso que chamou a atenção de Boaz. Ou seja, ela não titubeou em fazer o errado diante da calamidade. Ao contrário, muitos titubeiam, né? Ficam titubeando para fazer o errado. Ela não. Ela mesmo diante da calamidade, ela permaneceu fazendo o que era certo, perante os homens e perante Deus. E você que me ouve, com certeza sabe muito bem o que é certo. Justificar o erro dos outros é a coisa mais fácil que se tem. Não foi assim lá no Éden? Quando Deus chamou para conversar com a Eva, ela disse, foi a serpente. Deus chamou para falar com Adão, ele falou, foi a mulher. E o ser humano quer se eximir das suas responsabilidades. Mas olha, ouve estas palavras que estão escritas lá no livro de João. 1 João fala assim, se confessarmos os nossos pecados. É necessário haver confissão, o reconhecimento do erro. Aí diz assim, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Coisa linda. E aí alguém tenta achar que é melhor que o outro. O capítulo 2 continua dizendo assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, faça o que é certo. Mas se caso é uma condição de condição mesmo, é uma condição, é uma exceção. Alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, o sacrifício que ele fez na cruz é suficiente para perdoar pecados, os nossos e de qualquer um que queira. Quero lembrar a todos vocês que uma das histórias mais conhecidas, principalmente aqui em São Paulo, onde a música foi cantada, quando eu ia na 25 de março, era tocado em todas as barraquinhas dos camelôs, entrava nas lojas, estavam tocando. Como Zaqueu, né? Esta música que foi cantada. E aí ele fala, eu quero subir no mais alto. Entra na minha casa, entra na minha vida. Então, a história de Zaqueu nos mostra que ele fez o que era errado durante muito tempo. Porém, quando ele conheceu Jesus, Jesus foi a inspiração para ele reconhecer o seu erro e mudar de vida. E Jesus diz ali, hoje a salvação entrou nesta casa. Você também que me ouve, se quiser encontrar em Jesus a inspiração para mudar a sua vida, para que esse novo ano seja para você um ano de uma nova história, de novos projetos, de coisas certas que perduram para a eternidade. Em Deus, você pode convidar Jesus para entrar na sua história. Assim como Ruth, mesmo em momentos de dificuldade, creu em Deus e fez o que era certo, você também pode fazê-lo,
porque sua história será uma história de sucesso. Será uma história que vai ser mudada para o novo de Deus. Em Deus, tudo se faz novo. Uma vez eu ouvi um amigo trazendo uma palavra, falando sobre a criação, que Deus era especialista em pegar situações que são caos, caóticas, e transformar em tudo novo. Foi assim que ele fez com o universo, no sentido da Terra. Ele tem o poder de transformar a sua história. Você que está cansado, tem vivido uma vida segundo os teus valores e nada dá certo, você está indo de mal a pior, receba hoje esta mensagem de vida para ser transformado pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Porque quando dizemos a Ele a honra, a Ele a glória, é porque Ele faz nova todas as coisas. Ele tem o poder de te tirar dessas circunstâncias que você está enfrentando. Muitas vezes você tem caminhado pelos seus valores e esses valores acrescentam tristeza, inveja, raiva, menosprezo pessoal, se sentindo menos, vitimismo e tantas outras coisas. Jesus faz nova todas as coisas. Ele pode dar a você vida abundante. Nós meditamos hoje na história de alguém que creu em Deus e fez o que era certo e sua vida foi transformada. Basta dizer que, inclusive, de uma mulher que perdeu tudo, inclusive as condições para se manter. Ela agora tinha um marido, e a Bíblia fala que Boaz era alguém muito rico. Ou seja, ela saiu da pobreza e passou então da extrema pobreza para uma vida abundante. Deus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Basta você crer nele. Se você já entendeu que pelas suas forças você não tem conseguido ir adiante, é hoje o momento em que você pode mudar a sua história. Convidando Jesus para entrar, assim como Zaqueu fez, para que entre na sua casa, entre na sua vida, para que Ele permaneça em você, curando as feridas, transformando, fazendo nova todas as coisas. E se você deseja fazer isso, fale comigo, com Deus, e chame-o dizendo assim: Deus, hoje eu te convido, vem, entra na minha história, perdoa os meus pecados, eu reconheço que tenho andado em caminhos que me afastam do Senhor e dos outros, eu tenho muitas vezes usado da ganância, ou da fraqueza, ou da vergonha, tantos caminhos que têm me prejudicado, e eu quero te convidar, entra na minha história, muda a minha história, faz nova todas as coisas, que esse seja um ano novo para a tua glória, um novo cheio de vida, de projetos. Perdoa meus pecados, ó Deus. Repita isso, perdoa. E olha, o mais especial, diga assim para Deus: escreve o meu nome no livro da vida. Esse é um livro muito especial. É um livro que contém o nome daqueles que haverão de habitar na eternidade com Deus. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu quero viver essa nova vida contigo. Essa oração que fizemos, se você fez aí desse outro lado, eu tenho certeza que ela é poderosa e ela é impactante. Vai aqui um bom conselho: aprenda de Deus no que está escrito nos evangelhos. Jesus é a nova aliança e Ele nos ensina a viver com Deus e ter um bom relacionamento com Deus e com os homens. Leia o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Leia o livro de Atos dos Apóstolos e você então vai encontrar ali tudo o que é necessário para ter uma boa vida em Deus e com o seu próximo. Que bom que você tomou essa decisão. E se você é alguém que tem vivido uma vida dividida entre lá e cá com Deus, lembre-se que Jesus fala sobre isso. Não se pode viver com um pé no barco de Deus e outro do mundo, das riquezas e dos desejos desordenados. Porque se você quer agradar a dois senhores, não é possível, Jesus fala sobre isso. Ou você vai agradar a um ou a outro. E a Bíblia fala que Deus quer exclusividade. Então toda vez que você quer agradar os dois, você está agradando o outro lado, não a Deus. Por isso, decida-se hoje, nesse novo ano, decida-se fazer o que é certo, o que é agradável a Deus. Parar de olhar para os lados, parar de olhar para trás e olhar para frente. Uma nova vida em Deus. Renove as suas forças. Ore comigo dizendo: Espírito Santo, vem e faz novo o que é teu. Renova a minha vida.
renova os meus pensamentos, os meus sentimentos, limpa o meu coração, limpa os meus pecados, perdoa os meus pecados, ó Deus, porque eu quero e sou nova criatura, eu quero viver o novo do Senhor enquanto estando aqui na terra e depois para a eternidade contigo aí. Amém. Essas duas orações foram orações, uma para iniciar o caminhada em Deus e outra para renovar os votos em Deus. E peço a você que leia o livro de Ruth, porque é uma história empolgante de alguém que é fiel, mesmo em momentos de tribulação, de dor ou de circunstâncias adversas. Vale a pena ser fiel. Deus, o Criador, o Pai, Ele observa as nossas ações. Eu quero aqui deixar para vocês uma impressão pessoal minha. Eu penso que nós estamos aqui, o Maurão muitas vezes diz que a vida é como uma novela, né? Tem começo, meio e final. Era a impressão dele. A minha impressão é de que estamos aqui sendo observados por Deus nos nossos pensamentos, desejos e ações para sermos galardoados por Ele. Essa lição que eu tiro quando eu leio as palavras de Jesus, quando Ele fala que deu talento a um e a outro e pediu que multiplicasse, quando eu leio o Apocalipse e fala dos galardões, do que as pessoas vão receber na eternidade, e assim sucessivamente o que Paulo fala sobre isso. Então eu penso que nós estamos aqui só sendo observados para ver como queremos agir diante das circunstâncias. Por isso essa história é altamente estimulante. Faça o certo. Semeie na vida o que é certo, porque você mesmo colherá daquilo que semeou. Deus te abençoe, você e todos os seus. Boas histórias, né? Boa referência para começar o ano. A Bíblia tem muitas outras histórias boas para nos estimular a fazer o que é certo. E eu quero também agradecer a Deus e orar por você, pelas suas necessidades. Vamos diante de Deus exercer a autoridade no nome de Jesus, pela fé? Eleve o seu pensamento a Deus comigo. Querido Deus, temos muitas vidas irmanadas agora nesse momento da oração. Elas estão colocando diante do Senhor a gratidão por viver mais um ano. Estão colocando a gratidão por ter o alimento, por ter o trabalho, por ter a própria vida. E alguns estão agradecendo até pelas circunstâncias difíceis que estão enfrentando. E nós queremos, segundo a orientação que nos deixou o seu Filho Jesus, exercer autoridade no mundo natural, vinda do espiritual. Pela autoridade do nome de Jesus, repreender agora todo o mal que se levantou contra esta família, contra esta vida. Sai, seja dissipado agora, vai embora pela autoridade e o poder do nome de Jesus. Não porque eu ou eles são bons, não. É porque Jesus é o Senhor e Deus é bom. E pela sua bondade e graça nos enviou Jesus com autoridade para dissipar todo o mal. Por isso sejam libertos agora, você e seus familiares deste mal, em nome de Jesus Cristo, pela oração da fé. Oro também pela oração do nome de Jesus Cristo, para que toda enfermidade alojada neste corpo, toda cicatriz que tem causado mal a esta vida, agora seja dissipada, desfeita, e seja feito novo para a glória do nome de Jesus. Enfermidade saia, todo mal saia, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que seja restabelecida a pele, a derme, a epiderme. Eu oro para que seja restabelecidos os ossos, as camadas inferiores e superiores de toda a estrutura de nervos. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo eu oro para que este corpo seja restabelecido em saúde plena agora. As veias, o coração, o pulmão, seja alcançado agora por um poder sobrenatural de vida. Seja tocado agora de uma forma sobrenatural, as pernas, os pés, sejam fortalecidos para caminhar e correr
com saúde, livres do mal, os braços para se mover, as mãos para pegar e trabalhar, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para se alimentar com saúde, os dentes, todo o sistema de mastigação até a excreção do alimento seja saudável, todos os órgãos envolvidos na digestão e nas funções vitais do corpo, o cérebro com os pensamentos, as memórias, que as memórias boas sejam fluentes e as memórias ruins fiquem guardadas no esquecimento. Pai Santo, cuida também da alma. Pela autoridade do nome de Jesus eu oro para que essa alma seja renovada pelo poder do Espírito de Deus. Receba vida e virtude na sua alma. Seja restabelecido com força, com alegria. O Senhor foi quem disse que veio trazer hora de alegria. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Também nos deixou uma palavra tão especial. Vinde após mim. Eu trarei descanso para as vossas almas. Bendito seja o Senhor, que tem o fardo leve e o jugo suave. Bendito é o Senhor que faz nova todas as coisas. Eu oro, Senhor, para que esse corpo, alma e espírito, esta família representada, seja limpa e saudável para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesta oração também está contido o poder sobrenatural para realizar maravilhas. Eu não sei qual a sua necessidade, mas Ele continua sendo o que realiza o sobrenatural. É algo especial. Eu tenho ouvido tantos testemunhos de manifestação sobrenatural de Deus. Coisa especial. É algo especial, mover sobrenatural. Por isso Jesus nos deixou. Tudo é possível ao que crê. Amém. E quero agora, junto com você, consagrar a Deus aquilo que você tem e quer oferecer por amor a Ele. Lembre que esta não é uma hora de obrigação, mas ao contrário, é uma hora de amor. É o momento em que você olha e diz: eu quero contribuir para a manutenção e para a expansão do reino de Deus na terra. Eu quero oferecer algo a Deus daquilo que Ele me tem dado. Eu quero compartilhar com Ele e com o meu próximo. Então, você tem aí as contas da Igreja do Evangelho Quadrangular, em que você pode abençoar de forma abundante. Lembrando que a Bíblia nos ensina que o que pouco semeia, pouco colhe. Você quer colher muito? Olha, a palavra de Deus está deixando aí a orientação: semeie em abundância, para que tua vida receba do Pai abundantemente. Temos aí as contas do Evangelho Quadrangular da Penha, da igreja. A do Itaú, a agência é 8848. A conta é 11.578. 11.578. O Pix é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha. 62 955 505 0443 77. Você pode ofertar e dizimar nas contas da Igreja do Evangelho Quadrangular semeando. Deixa ali o seu nome na hora da semeadura para que seja registrado a sua oferta, o seu dízimo. Vamos consagrar a Deus? Querido Deus, consagramos a Ti aquilo que os Teus filhos trazem à Tua presença. Homens e mulheres que amam o Seu reino. A Bíblia diz que o ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres. Elas investiam financeiramente pesado para manter o ministério de Jesus enquanto Ele esteve na terra. E assim, Senhor, nós temos homens e mulheres que fazem o mesmo hoje, mantendo a Tua obra em atividade e amando ao Senhor e dedicando ao Senhor parte do seu trabalho, dos seus esforços, das suas heranças, daquilo que recebem, para que o Seu nome seja glorificado na terra, para que demonstrem gratidão e amor por tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles. Consagramos a Ti com alegria, daquilo que os Teus filhos trazem à Tua presença, no nome de Jesus. Amém.
Você que está orando comigo, diga amém, Jesus. E quero convidar o pastor Eduardo para vir orar pelo Brasil. E já já eu volto. Paz seja convosco, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Já estamos aí nesse culto abençoado, meditando na palavra de Deus, com uma pregação maravilhosa. E agora com orações, né, com o pastor Antônio Alfredo. E agora também vamos orar mais um pouquinho pelo nosso país. Então feche os seus olhos, ore comigo agora nesse momento. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nós juntos, Pai, unidos aqui através dessa live, nós entramos, Pai, na Tua presença, clamando pelo nosso Brasil, clamando pela nossa nação. Senhor, nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem poder, por isso que nós clamamos a Ti, porque o Senhor pode transformar. E, Pai, nós oramos abençoando, Pai, todas as autoridades, Pai, no nível nacional, nível estadual, também a nível municipal, todos aqueles que nos governam. Oramos também, Pai, pelos funcionários públicos, pelos trabalhadores, por cada um que faz a diferença nessa nação. Que o Senhor cubra, Pai, cada cidadão com a Tua sabedoria para fazer desse lugar um país melhor. E também especificamente, Senhor, nós oramos clamando pela nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, nossos líderes espirituais, Pastor Mário de Oliveira, Pai, no Conselho Nacional e sua esposa. Também oramos, Pai, pelo nosso querido Pastor Toninho aqui no Conselho Estadual, que tem nos liderado aqui em São Paulo, e também pelo Pastor Antônio Alfredo e pela Pastora Alessandra. Nós oramos abençoando eles, Pai, para que eles possam também da mesma forma conduzir, Pai, a Tua Igreja, conduzir o Teu reino aqui nessa terra, Pai, com sabedoria, com dedicação, com amor, servindo, Pai, ao Senhor, expandindo o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, renova as forças e dá, Pai, ânimo e sabedoria para que eles possam continuar levando, Pai, a mensagem da Tua palavra, pregando o Evangelho a toda criatura, assim como o Senhor nos ordenou. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa nação, Pai. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que bom. Sempre orar é muito bom, né? Falar com Deus, falar com aquele que pode todas as coisas é muito bom. Então, mais um momento gostoso de oração tivemos. E eu queria lembrar vocês aí, vocês que estão do outro lado da tela, um aviso super rápido. Nós estamos com as mensagens completas aí no nosso canal do YouTube do nosso mês quadrangular, que tivemos aqui na igreja presencialmente, aqui nos cultos presenciais de domingo. Nós tivemos mensagens, né, aqui nos cultos que celebramos o nosso aniversário. Então essas mensagens foram cortadas e gravadas, né, e colocadas inteirinhas aí no nosso canal do YouTube. Então não deixa de ver, né, assistir, dar um like e compartilhar as mensagens aí, que com certeza as mensagens vão edificar muitas vidas aí, eu creio nisso. Foram mensagens maravilhosas que edificaram a nossa vida. E mesmo se você já assistiu presencialmente, assista mais uma vez. Eu já assisti as mensagens que tem no canal 1, 2 vezes. Já assisti presencialmente, assisti mais vezes. Então assista e compartilhe todos os vídeos, né, do nosso canal. Deixa aquele like sempre. Compartilhe com seus amigos para que a mensagem do Evangelho de Cristo seja expandida e levada aí também através, né, da internet, do YouTube, que é onde estamos aqui. Amém? Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo com esse canal aqui no YouTube. Por isso que fazemos essas lives aqui com vocês. Vamos voltar com o pastor Antônio Alfredo. Vamos continuar aí com o nosso culto. Não saia daí. Até mais. Deus abençoe. Estamos de volta e quero agradecer a sua companhia nesse tempo de culto, de adoração. Você já teve aí diversos momentos juntos? Que gostoso. Você pode, inclusive, passar esse link para alguém, se for importante para você. Compartilhe com seus amigos, com sua família, para que
este evangelho transforme vidas, para que esta palavra de poder alcance outros que necessitam. E o desejo do meu coração é que Deus multiplique a você graça, sabedoria, força, a unção do Espírito Santo, que quebra o jugo, te fortalece, te renova, te faz não ter medo, mas sim coragem e fé para enfrentar os desafios e te dar a vitória. Que o Senhor te ilumine a cada dia. É a minha oração. Deus te abençoe. Tchau.